Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10.000 em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora. Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista, podcaster e produtora de conteúdo agro. Hoje nós vamos falar sobre a estiagem que está castigando as pastagens e as lavouras na região sul do país. O milho já tem aí um cenário climático desde o início de dezembro, caracterizado por temperaturas elevadas, forte radiação solar, baixa umidade relativa do ar e escassez de chuva. Os produtores estão preocupados. O nosso convidado de hoje aqui no podcast Agrotalk é o produtor de leite Fabrício Nascimento, de Jóia, no noroeste do Rio Grande do Sul. O Fabrício vai trazer para a gente um panorama do que ele está vivenciando nesse dia a dia com relação aí às condições climáticas no noroeste do Rio Grande do Sul. Fabrício, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk, é um prazer ter você aqui comigo. Olá, Ângela, tudo bem? O prazer é meu poder estar aqui contribuindo com este podcast, né, que com certeza a gente vai estar levando um conteúdo de qualidade, informações relevantes para o ouvinte, e acredito que a tomada de decisões do que vai ser feito daqui para frente poderá se tornar mais fácil. Fabrício, olha, faz tempo que eu estou querendo te trazer aqui no podcast Agrotalk, porque eu acompanho você nas redes sociais, né, falando sobre o seu dia a dia, sua rotina no campo, e eu queria que você trouxesse para a gente essas informações do que você está vivendo ultimamente, porque esse ano está sendo um ano bastante desafiador para o produtor rural pelo Brasil todo, né? Esse ano a gente teve aí geada, tivemos chuva, tivemos também estiagem ao longo, né, do ano todo, aí, desde que começou o ano de 2021, e a gente viu o produtor rural por todo o país passando por inúmeras dificuldades. E a região sul do país vem sofrendo aí porque a gente está num ano de laninha, e a gente sabe que a laninha tem as suas características quando ela está presente nas condições do clima, tanto para o centro-norte do país, quanto para a região sul. E o que a gente vê agora é temperaturas bastante elevadas, temperaturas aí próximas de 35 graus, nós estamos observando também as noites um pouco mais frias, e essa falta de chuva, essa escassez hídrica no solo na região sul, que já está afetando aí milho, pastagens e também o plantio da nova safra de soja. Como que está sendo aí o seu dia a dia nesses últimos dias, Fabrício? Olha, Ângela, está sendo bastante desafiador, né? Mesmo que a gente já estava esperando, baseado no que se tinha de previsões, a gente já estava esperando, né, os efeitos do Laninha. Porém, ele veio mais agressivo do que aquilo que a gente esperava, né? Então, está sendo bem difícil se trabalhar, é muito seco, as noites podemos considerar fria, como eu costumo brincar, já podemos puxar um casaco, tem muito vento durante toda a noite, então isso está prejudicando o pasto, está prejudicando o milho, está prejudicando também as áreas de soja, e não se tem uma expectativa de chuva para tão logo, né? Então, as preocupações do produtor estão cada vez maiores, porque não só nós aqui do leite, como todo produtor rural, tem uma empresa a céu aberto, né? Então, a nossa maior preocupação é o clima. Vários outros fatores influenciam, porém nós estamos totalmente dependentes do clima. E, Fabrício, as condições aí das suas pastagens, está faltando o rebrote? Como que a gente fez? Sabendo já, acompanhando através de você a previsão e já se estava
desenhado esse modelo de laninha, né, a gente procurou efetuar os plantios todo mais cedo, né? Nosso milho aqui nós plantamos em 23 de agosto, e a pastagem, como a gente usa aqui o milheto, a gente plantou milheto híbrido, o período ideal de plantio dele seria aí o mês de outubro, porém, como nós tivemos uma chuva em 27 de setembro, 2 dias depois da chuva a gente plantou. Então, a gente plantou ele em 29 de setembro, e quando entrou outubro ali, ele estava nascendo. A gente, no começo de outubro, teve 2 chuvas pequenas, mas daí no milheto novinho ele veio bem. A gente conseguiu já fazer, eu estou passando as vacas a 3ª vez já no pastejo rotacionado, né? Porém, agora o que está acontecendo? Elas estão comendo, já tem piquetes que faz tipo 4 dias que as vacas passaram e esse piquete não está tendo rebrote. Porém, nossa situação ainda está um pouco mais confortável do que aqueles produtores que esperaram para aproveitar mais a pastagem de inverno, alongaram mais a de inverno e foram plantar a de verão mais tarde, né? A gente antecipou isso baseado na previsão do tempo. E quem não antecipou, tem produtores aqui na região que ainda não conseguiu colocar as vacas nenhuma vez no pasto de verão, né? Então, isso daí está aumentando bastante o custo de alimentação dos animais, porque tu está tendo que suprir essa falta de pastagem somente com volumoso no coxo, né? E isso se torna bem mais caro. E, Fabrício, o que você tem assim de dica para os produtores que estão nos ouvindo? O que você faz aí na sua propriedade para amenizar esses efeitos? A primeira coisa que já vale como dica, né, é tu escolher uma empresa que te dê uma assistência, que te dê um apoio, te dê um suporte sobre a questão meteorológica para que seja confiável, né? Que tu saiba que os dados que estão ali têm fundamento que realmente pode acontecer. A partir disso daí, a primeira coisa que nós fizemos foi essa antecipação de plantio. Antecipamos milho e antecipamos pasto. Esse milho que nós plantamos em 23 de agosto, a gente conseguiu pegar no dia 25 de agosto uma chuva de 160 milímetros em cima dele. A maioria dos outros produtores plantou após esta chuva. Então, hoje, os milhos estão todos secando sem ter feito espiga. O nosso ainda tem espiga, vai ter alguma coisa de grão, mesmo ela sendo pequena. Então, a antecipação foi o primeiro passo, né? Antecipação do plantio. Agora, sabendo que o pasto não tem rebrote, que tu vai ter um aumento de consumo de forragem estocada, no caso a silagem de milho, que é o principal que a gente usa aqui, aquelas vacas que já estavam programadas para ir para descarte, com certeza você pode antecipar o descarte dela. Usar o dinheiro dela adquirido com esses animais para comprar alimentação para as que vão ficar, já que não se tem uma previsão de mais chuva nesses dias, né? Então vai ser, a grande maioria das propriedades vai ser necessário comprar comida de fora. Então tu já tem que estar preparado, porque estamos num momento de insumos altos, preço do leite baixo, sem chuva. Então, da onde que nós vamos tirar o dinheiro para comprar esse alimento de fora? Vamos ter que nos desfazer de alguns animais. Em alguns casos será esse. Quem tem estoque de silagem maior, como é o nosso caso, que já vínhamos há vários anos aumentando, a gente procurava aumentar em 20% por ano o estoque. Vamos usar números simples. Se a gente ia usar 100 toneladas por ano, a gente procurava produzir 120. Uhum. No próximo ano, 120 de novo. Então, em 2 anos, tu já tinha 40 de estoque, né? A mais. Então, quem não tem esse estoque vai acabar comprando alimento de fora. Uma das formas de se fazer isso, então, é descartando esses animais. Vacas em final de lactação, que às vezes atrasou um pouco o reprodutivo dela, ela já está em final de lactação, produzindo pouco e comendo bastante. É extremamente funcional, dá muito resultado fazer o controle leiteiro. Tu pesar o leite dessas vacas e alimentar elas proporcional ao que elas estão produzindo.
Isso vai resultar com toda certeza em economia da silagem estocada que você tem. Aí, às vezes, tu pode pensar, mas é 2 quilos que vai ir a menos por vaca. Mas se for 2 quilos por vaca em 10 vacas, já são 20 quilos. Talvez isso já dá mais um dia no final do teu silo, né? Daí tu pensa 20 quilos em 30 dias, já são 600 quilos. Então, essas contas desses mínimos detalhes que a gente tem que fazer para conseguir ter alimento até a próxima chuva. Porque o que vai ser feito agora? 90% das silagens que vão ser feitas vai ser um milho sem qualidade, sem grão, né? Só tem palha e palha seca. Então, tu não vai ter um alimento bom para tu dar para os teus animais. A expectativa, de como eu gosto de brincar, entrar com os 2 pés no acelerador no milho safrinha também vai ser complicado, porque não tem chuva. Então, não tem como se esperar muito uma alta produtividade do milho safrinha. Então, o principal é ter atenção nos gastos, focar naquilo que dá resultado, no caso principal aí, pesar o leite e tratar a vaca proporcional ao que ela produz, e continuar rezando para chover. Sim. Nós temos, Fabrício, aí uma previsão, né, de chuvas acontecendo para o sul do país, mas a gente observa essa chuva, ela às vezes chega ao Rio Grande do Sul, passa muito rápido, não é uma chuva significativa, às vezes cai num ponto e no outro ponto não. Eu sei que você, junto com as associações aí da sua região, outros produtores da região, se reúnem também para discutir esse panorama, né, do que vocês vão enfrentar aí nos próximos dias com base nas informações meteorológicas. Recentemente você teve reunido com essa turma, o que vocês analisaram entre vocês, qual foi a opinião de todos? Só voltando atrás um pouquinho ali no que tu falou no começo, né, para você ter uma ideia da diferença, às vezes, de precipitações locais perto. Num raio, em linha reta, digamos assim, em um raio daqui da nossa propriedade, num raio de 1,5 km mais ou menos, no dia 5 de novembro, aqui para nós deu 3 milímetros. E numa propriedade de um amigo nosso, que vai dar mais ou menos 1.500 metros em linha reta, né? Daqui até a propriedade dele deu 80. Então, veja a diferença de uma propriedade, podemos dizer, pertinho uma da outra. Sim. Então, aqui em Joia, a prefeitura municipal eles já estão monitorando, né, os efeitos da estiagem para que se consiga o mais rápido possível, né, diminuir os efeitos os prejuízos aí causados pela estiagem, né? Então, hoje de manhã tinha uma reunião do comitê de emergência da seca, e é onde foram levados alguns dados. Por exemplo, 70% do milho já se considera perdido. Temos algumas áreas no município de milho irrigado, porém não é muito. Aí pode ter alguém que está escutando e vai dizer, tá, mas nós não temos 30% de milho irrigado. Não temos. Mas esse 70% do milho que se considera perdido é aquele milho que já estava em pré-pendoamento, pendoamento ou formando grão e não conseguiu formar por seco. Aquele milho mais novo, como é o nosso caso aqui, que nós temos um milho que nós plantamos dia 2 de novembro, e esse milho ainda tu não consegue calcular o tamanho do prejuízo que ele vai sentir, né? Ele vai depender muito de se chover, talvez, para ele formar um grão. Então, por isso que ainda se está dentro dos 70% de perca. Mas esse número poderá se elevar aí conforme forem sendo colhidas as lavouras. Inclusive, os milhos das áreas irrigadas também sofrem, porque é muito calor, né? Durante a tarde é muito quente. Então, a radiação solar é muito agressiva contra esse milho. As áreas de soja também. Temos hoje no município 52.500 hectares de sequeiro plantados, e dessa área aí acredita-se que mais ou menos 20% vai precisar de replante. Ainda tem 15.000 hectares em fase de germinação,
correndo o risco de replante em 28%, 29% dessas 15 mil hectares. Poderá haver replante, vai depender muito se chover, como não tem previsão de chuva, provavelmente vai haver replante. Aí, às vezes, quem está escutando pode perguntar, tá, mas tu é produtor de leite, qual a tua preocupação com a área de soja? Soja e milho são os principais fontes aí usada na nossa ração, né? O nosso concentrado vem diretamente de soja e milho. Então, a nossa preocupação também tem que ser muito grande com a produção de soja, porque caso ela seja baixa, vai elevar ainda mais o custo de alimentação das vacas. Então, vai se aumentar o investimento que o produtor vai ter que ter. Também está sendo feita aqui no município a abertura de bebedouros para os animais. Já tem propriedades aí que estão enfrentando falta de água para os animais, né? Aqui, no nosso caso, não chegou a esse extremo, né? Mas quem está enfrentando a falta de água, isso daí é um problema muito grande, né? Além de faltar nas casas, né, para as pessoas, faltando também para os animais. A gente sabe que a vaca de leite depende totalmente de água e principalmente de água limpa, né? Aí, quando tu abre bebedouros, tu já não tem a mesma qualidade de água, né? Então, a princípio, o que esse comitê vai estar trabalhando aí é atacando essas pontas aí, mas a principal preocupação é para que mantenha as pessoas, primeiro, né, abastecidas com água potável, e aí sim, depois a gente vai vendo o que pode ser feito com os animais. Também está sendo feito um trabalho grande de conscientização dos moradores para o racionamento de água. Diminuir aquela lavada de calçada com mangueira aberta, diminuir lavagem do carro, molhar o gramado, o jardim, né? Isso daí está sendo um momento que tem que todos se ajudar, todo mundo vai ceder um pouquinho, todo mundo vai perder um pouquinho, para que no final aí a gente consiga enfrentar e se sair melhor dessa situação, né? Que é bem complicado. Então está se pedindo para que o pessoal não lave calçada com mangueira aberta, não lave carro e não fique irrigando o gramado também. Aqui na nossa região, os produtores de leite que têm confinamento, que daí são grandes áreas cobertas, né, aproveitam toda essa água da chuva aí para usar na lavagem depois do piso, né? Então, tu põe reservatórios grandes, né, de 10, 20, 50 mil litros na ponta, põe calhas e aproveita toda a chuva, né? Ele enche rápido porque são áreas grandes, são coberturas grandes, né, dos barracão dos animais. Então, isso daí também é uma forma que tu está reaproveitando e está reusando aquela mesma água que estaria se desperdiçando. Exato. Fabrício, olha, o cenário climático desse início de dezembro para cá está sendo marcado muito por essas temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, né? A gente observa também forte radiação solar, baixa umidade relativa do ar, até inclusive no interior do Rio Grande do Sul, e essa escassez de chuva. E isso está trazendo, né, essas limitações que a gente observa aí para o milho, que você comentou, para a soja também, as plantas acabam se ressentindo, né, apresentando aí enrolamento das folhas. Tem muita gente também que escreve aqui para o podcast Agrotalk falando que a soja ela começa a nascer e logo ela morre porque ela não consegue continuar o crescimento, o desenvolvimento vegetativo da planta por causa da baixa umidade do solo, né? Pouca reserva hídrica, né? E a gente começa a observar que, como você também já comentou aqui, que a gente vai ver esse plantio aí já demorando um pouco para finalizar. A gente vai ver também a germinação e o desenvolvimento vegetativo de milho e de soja também desenvolvendo devagar por causa dessa falta de chuva. E as previsões aqui dos meteorologistas da Climatempo para o verão não são muito animadoras para o sul do país, né? O déficit hídrico será maior no Rio Grande do Sul, isso já é fato. As previsões aí para o verão apontam esse déficit hídrico. Se a gente for resumir
o verão em uma frase para a região sul do país, é o verão que será quente e com pouca chuva, né? É claro que os modelos indicam alguns episódios de chuva acontecendo ao longo dos 3 meses de verão, sim, os modelos indicam, mas a agricultura no sul do país, ela vai sofrer alguns impactos por causa dessa ausência de chuva e temperatura elevada. E pontuando aí, né, claro, esse déficit hídrico que vai ser maior no Rio Grande do Sul. Como que vocês estão analisando esse panorama, pensando aí que vocês podem ter longos períodos sem chuva em vários lugares do interior, assim, com 15 ou até 20 dias sem nenhuma chuva? Angela, para você ter uma ideia, janeiro deste ano a gente teve 376 milímetros aqui na propriedade. Então, agora o próximo janeiro que está vindo, se a gente tiver 76, já estamos contando como vantagem. Então, o que a gente está prevendo assim? Nosso caso, que temos estoque de silagem, nós já estamos programando, né? Já estamos tratando e já estamos programando que teremos que fazer mais talvez 2 ou 3 meses de trato de maior volume no coxo e se preparando para fazer um plantio de inverno um pouco mais cedo, já que o Laninha nos traz a previsão aí para frente de que teremos dias menos quentes, né? Não vou dizer que o inverno vai se antecipar, mas como vai estar um pouco menos quente, alguma coisa de aveia, por exemplo, que é um material um pouco mais resistente, tu consegue plantar mais no cedo. Aí talvez no começo de março aí já consegue se entrar. Então tu tem que te preparar com alimentação de coxo para o resto de dezembro agora, janeiro e fevereiro. Março tu já consegue implantar uma pastagem aí para talvez no finalzinho de março, começo de abril, tu já esteja com essas vacas pastando alguma coisa de inverno. Além disso, que nem no nosso caso aqui, que temos este milho que nós plantamos dia 2 de novembro, esse milho aí, mesmo que ele dê ruim de qualidade, mas lá em fevereiro, meados de fevereiro aí para frente, a gente vai estar fazendo silagem dele também. Então, é mais uma fonte de alimento que a gente vai ter, mais um estoque que a gente vai estar repondo, né, mesmo ele produzindo um pouco menos. O que eu deixaria de sugestão, né, para os colegas produtores? Cada ano de estiagem severa, a gente tem que tirar um aprendizado. Apagar o fogo, né, é bem mais difícil do que tu te programar para frente como que tu vai fazer. Então, agora, ações emergenciais precisam ser tomadas, mas o resultado delas será um pouco menor do que se a gente se programar a um longo prazo. Quem puder, eu gosto de usar bastante o quem puder, porque às vezes eu sugiro as coisas que a gente faz aqui na propriedade, e daí quem escuta diz, mas eu não posso fazer isso. Bom, se tu não pode, aí tu tem que procurar alguma coisa que esteja ao teu alcance. Mas quem puder preparar uma área de inverno para estar fazendo uma silagem de inverno, já começa a planejar isso agora. Que material que tu vai usar, que semente tu vai usar, que adubação que tu vai fazer, qual das áreas da tua propriedade tu vai destinar para isso daí, para que para o próximo verão, quando você for plantar o milho, você ainda tenha alguma coisa de silagem de inverno, porque já que esse ano o milho é ruim de qualidade, não tem grão e é bastante palha e está muito seco porque não choveu. Vai produzir muito pouco volume. Então vai ser difícil alcançar o próximo milho da safra 22, 23. Então talvez aí planejar uma silagem de inverno nesse meio poderá ajudar a repor os estoques e a manter esses animais bem alimentados. Mais uma vez, entra o quem puder. Quem puder adquirir alimento de fora, tem que tomar cuidado. Prestar atenção de quem que tu está comprando. Se essa pessoa está especializada em produzir, por exemplo, o pessoal que compra bolão de feno ou o próprio feno de fardo, tem bastante gente, até aqui na região tem bastante gente especializada em fazer isso. O pessoal só trabalha com isso. Então, tu tens a certeza que tu vai comprar um produto de qualidade.
Agora, quando tu encontra o cara que, por acaso, para aproveitar a situação de estiagem, da falta de comida que os produtores estão enfrentando, o cara foi lá e produziu, aí tu tem que olhar, né? Tem que ver se vai ter a qualidade e como vai estar o balanceamento preço e qualidade desse material que ele vai ter. Porque entre não ter nada e ter um produto de baixa qualidade, tu vai ter que usar o de baixa qualidade, né? Já que o clima não favoreceu a altíssima qualidade. Porém, tu tem que ver se esse preço vai estar proporcional. O negócio de comprar comida de fora, comprar alimentação de fora para os animais, tem que prestar muita atenção nesses detalhes aí, né? A água também tá difícil com a estiagem, né? Porém, a necessidade de água dos animais aumenta muito com esse calor. De tarde é muito quente, né? Principalmente de tarde, o dia todo está muito quente. Aquela sensação que nós humanos sentimos, meu Deus, está abafado, está ruim até para a gente respirar, aquilo ali para as vacas é muito pior. Então, vai aumentar muito a necessidade de consumo delas. Então, às vezes, o que o produtor pode estar fazendo? Às vezes, tu vai estar gastando o mesmo volume de água por dia, porém, oferecer mais pontos de acesso de água, onde não tem aquele problema de ter uma vaca dominante que vai ficar ali, só ela vai beber e não vai deixar os demais beber. Porque, além de nos preocupar com a falta de alimentação, nós temos que nos preocupar em procurar manter o máximo a nossa produção, porque vai ser dela que nós vamos fazer o dinheiro para poder plantar a próxima safra de milho, para poder plantar a próxima safra de inverno e também a curto prazo, a emergencial aí para poder estar comprando alimento de fora, né? Então nós temos que procurar manter, mesmo diante da dificuldade, procurar manter nossos animais produtivos, oferecendo, como eu falei antes, a alimentação proporcional que elas produzem e oferecendo, disponibilizando aí bastante água para elas, principalmente vários pontos de água, para que não haja o caso aí de uma ou outra ficar sem tomar. Sim. Sombra. Quem tem os animais... Fabrício, só te interrompendo um pouquinho, porque você aproveitou para falar sobre as alimentações das vacas, e um dado muito interessante também é com relação à temperatura, né? Porque eu sei que a temperatura, ela influencia muito aí a produção de leite, né? A vaca sente muito quando a temperatura está muito elevada. Isso também vai ser um ponto principal que você vai ter que observar aí nos próximos meses. Isso, justamente somando a isso é o que eu ia falar agora sobre a sombra. O produtor de leite que tem vacas com base pasto, é muito importante, é fundamental que tenha sombra para esses animais. Se nós temos uma previsão que não vai ter chuva e que vai estar muito quente, os animais precisam estar confortáveis na sombra. Se a gente sabe que o pasto não rebrotou porque não choveu, não adianta a gente fazer essas vacas perder tempo, ir lá no pasto, elas vão estar gastando energia para caminhar, vão estar gerando ainda mais calor e não estarão consumindo. O estresse térmico reduz muito o consumo dos animais e, consequentemente, reduzindo o consumo, vai reduzir a produção. A zona de conforto térmico de uma vaca está entre 5 e 15 graus Celsius. Então, a partir do momento que a temperatura estiver acima de 15 graus, ela já começa a sentir calor. Eu falo, é importante eu abri um parênteses aqui, eu falo da nossa região aqui, que usamos vacas holandesas, as vacas Jersey, né, que são animais de origem europeia. A zona de conforto térmico dela é diferente, claro, do pessoal que vai usar aí um girolando ou uma I3/4, alguma coisa assim. Aí já é diferente, já são animais um pouco mais resistentes. Mas falando das holandesas, né, que é o nosso caso aqui. Então ela tem que estar entre 5 e 15 graus. Não tem muito o que a gente fazer, né? Tá muito quente. Então o que a gente tem que oferecer? Cada 1 grau que tu puder diminuir ajuda muito. Então, sombra e água. Aqui a gente faz um trato, a gente costuma chamar de um lanche de meio-dia. Como que nós estamos trabalhando aqui? A gente ordena elas cedo, vão para o pasto, 9 horas elas já vêm para a sombra com água, ficam deitadas na sombra. Meio-dia a gente dá um lanche, silagem com concentrado, aí elas voltam para a sombra até a hora da ordenha da tarde. De noite, elas estão pousando no pasto. Por enquanto, nós estamos conseguindo fazer isso.
acredita que daqui uns dias a gente não vai conseguir colocar elas passar a noite toda no pasto, aí a gente vai ter que deixar elas no mesmo piquete onde elas ficavam na sombra, porém vai ter que se aumentar a proteína do concentrado para se fechar a dieta. Tem um nutricionista que faz isso para nós, né? A gente não acha, eu não acho que a vaca tem que comer isso, né? Vem o nutricionista, faz a recomendação e a gente segue à risca aquilo que ele recomenda. Então, tem que ter sombra para esses animais, porque a gente sabe que vai estar quente e não vai chover. A esperança da chuva a gente não pode perder, né? A gente tem que estar sempre esperançosos, porém a gente não pode se iludir, amanhã vai chover, se a gente está vendo que não tem nenhuma previsão para os próximos dias. Sim. E a temperatura da água, hein, para a vaca beber, o Fabrício, precisa estar numa temperatura ideal também? O consumo maior, onde elas mais gostam, se dá entre 24 e 30 graus. Elas bebem, a temperatura da vaca fica entre 36 e 37 graus. O rumen dela vai estar, vamos dizer aí, em 37 graus. Então, até 37 graus para ela está ótimo. Se tiver mais quente que isso, ela já vai beber menos. Ela só vai beber água quando ela tiver com muita sede mesmo e vai consumir pouco. Porque ela já está com calor, já está produzindo muito calor lá dentro e ela não vai beber mais água quente. É que nem tu está com calor, tu não vai querer tomar uma água quente. Porém, diferente de nós que gostamos de uma água gelada, a vaca não gosta da água gelada porque vai dar aquele choque térmico no rumen dela, né? E também ela vai estar consumindo menos. Eu sei que a temperatura também influencia bastante aí na gestação da vaca. Como que você se programa para isso, Fabrício? Ainda que aqui no Rio Grande a gente tem a vantagem de ter as estações bem definidas, né? Inverno bem definido, verão bem definido, então tu consegue trabalhar melhor a reprodução no inverno. Por exemplo, novilhas. Novilhas, que vai ser a primeira inseminação que eu vou fazer, eu sempre faço no inverno. Aí a gente faz protocolos, insemina geralmente de 10 juntas no mesmo dia, 10, 6, né, conforme tiver os lotes. Esses animais vão estar parindo no inverno, de novo, né? Ou no comecinho do inverno ali, vão pegar a época boa de pastagens de inverno e, consequentemente, dali em 60 dias a gente espera que elas já estejam prenhas de novo, então fica mais fácil. Claro que tem uma que outra que dá um retorno e essas ficam para o verão. Aí a dificuldade é enorme. No verão é muito complicado tu emprenhar a vaca, porque o estresse térmico não deixa não permite com que o óvulo grude na parede do útero. E daí todas as outras disfunções hormonais que ocorrem devido ao estresse térmico, né, que dificultam muito de emprenhar agora no verão. Fabrício, diante de tudo que a gente conversou aqui, já caminhando para o final desse podcast, eu quero pontuar aqui uma informação muito importante, que é com relação aos custos, né? Aos custos de produção. E aí a gente pensa que isso vai afetar não só os seus custos, mas também lá no final pode impactar no preço do leite para o mercado. Você acha que a gente pode observar lá na frente essas alterações de custo do preço pago ao produtor e também o que chega até o consumidor? O leite, diferente das demais que são commodities, tipo soja ou o próprio milho, a carne, o leite, o custo é separado do preço do consumidor, porque o custo depende daquilo que tu compra e o preço final dele depende do mercado. Se tiver compra, ele tem preço bom, é oferta e demanda. Então é independente. Às vezes, que nem está acontecendo agora, o custo está só subindo e devido à baixa demanda por lácteos, né, o consumo menor, o preço está baixando. O que a gente tem de certeza é que esse custo vai se elevar um pouco mais e não tem uma perspectiva de redução. Veja bem, soja, principal fonte de proteína do concentrado, produzindo menos. Expectativa de produção, por mais que se tenha uma expectativa a nível Brasil maior, aqui na região a perspectiva é ruim. Milho. Aqui na nossa região, devido à alta que teve o preço do soja no ano passado, na safra passada,
teve muito milho que perdeu área para a soja. O produtor que plantou milho ano passado, esse ano plantou soja na mesma área. Os milhos que ainda tem são ruins, mesmo os de irrigação vão produzir abaixo da média esperada. A principal fonte de amido, fonte de energia do concentrado usado para o trato dos animais é milho. Então, veja bem, a principal fonte de proteína vai produzir pouco estacar, a principal fonte de amido vai produzir pouco estacar. Não se tem nenhum modelo que indique baixa no preço do milho. Toda a produção do centro-oeste para lá vai ficar para o uso de biodiesel. Não compensa o frete tu trazer para cá, para o Rio Grande do Sul, o milho do Mato Grosso, como compensava uma vez, visto que eles têm a possibilidade de estar utilizando esse milho lá mesmo e fazendo biodiesel. Então, a gente não pode se iludir, né? Eu sou muito da questão que o produtor não pode se iludir com essa questão do custo. Então, a gente sabe, né, a gente já está consciente que ele vai estar elevado. Mais uma coisa que vai estar elevando: a silagem vai produzir menos e com menor qualidade. Então, se na mesma área o custo de plantio do milho e da manutenção dele até o corte é o mesmo, para tu produzir 50 toneladas ou para tu produzir 10, tu gastou. O preço do híbrido é o mesmo, o preço do adubo é o mesmo, o preço dos químicos é o mesmo. Só daí, se não chove, ele produz menos. Então, vai elevar o custo da silagem. Aí a gente vai bater em cima mais uma vez do uso consciente. Tratar os animais conforme o que eles produzirem. Sempre proporcional à sua produção. É a forma mais fácil de otimizar esse custo, porque baixar ele não tem expectativa. Preço do leite. O preço do leite já está acenando com uma leve alta. Esse incremento de renda via Auxílio Brasil, que aumentou um pouco mais, injeta dinheiro nas classes média baixa. Automaticamente, espera-se, né, o cenário de mercado desenha-se isso, que essas famílias estarão usando mais em alimentação. Automaticamente, espera-se um aumento do consumo de lácteos advindo desta injeção de dinheiro aí na economia. E a produção vai ser menor. Então, talvez eleve-se um pouquinho o consumo e a produção está bem abaixo, né? Por calor no Rio Grande do Sul, por falta de chuva, né? Deficiência de alimentação, e também nas outras regiões onde se tem, como tu falaste antes, plantações que já estão embaixo d'água, esse excesso de chuva também acaba prejudicando os animais de produzir. E esse custo elevado de produção vai fazer com que algumas propriedades, por falta de opção, tenham que reduzir o uso de concentrado, reduzir a alimentação, né? Ou talvez até reduzir o número de animais. Então, isso daí automaticamente reflete no volume de leite. Então, nós teremos um período de redução de produção, de aumento da demanda e uma expectativa aí de que o preço volte a subir mais uma vez. Mas isso não vai alterar muito o preço final lá para o consumidor. Vai subir para o produtor, mas lá no consumidor não vai mudar muita coisa, porque vai ser aquele aumento de demanda. Tem muito trabalho aí pela frente, não é verdade? Muitos desafios ainda para vocês, produtores de leite, produtores de milho e também de soja, enfrentarem nessa nova estação, verão. Nós vamos ver uma movimentação muito grande do mercado, mas eu gosto muito desse seu otimismo. Você trazendo para a gente toda a realidade do que você está vivenciando, mas com esse otimismo que, virando-se nos 30, a gente vai conseguir chegar lá e vai conseguir passar aí por essa fase. Então, eu desejo para você aí muita sorte nos próximos meses, viu? Que você tenha aí, consiga driblar aí essa falta, essa ausência de chuva aí, tomado aí essa previsão para o verão. E acompanhe aqui com a gente as informações, é claro. E assim, Ângela, eu quero me colocar à disposição a todo aquele produtor que está nos escutando
qualquer dúvida que tu tiver, pode vir e me perguntar. Às vezes, ou eu falo numa entrevista, ou eu falo na minha rede social, posso ser mal interpretado. Daí a pessoa pode escutar e pensar, mas esse cara está falando que isso é assim, ele está querendo ele se exaltar, ou ele está querendo ele ser o bom. Não é isso. O que eu quero mostrar é que, se eu conseguir, todos conseguem. E aqueles que estão em dificuldade podem me chamar, que eu tenho o maior prazer em estar aí ajudando, estar contribuindo, estar mostrando como que a gente está fazendo e está dando certo, para que os demais também possam fazer e dar certo, né? O produtor de leite é uma das poucas atividades onde o outro produtor, ele não é teu concorrente, e sim teu colega. Então, a gente tem que estar sempre se ajudando. E para você também, aí estou sempre à disposição, a hora que quiser gravar outra coisa, ou se tu precisar alguma coisa, às vezes, também para tu postar em rede social, aí a gente está disposto a contribuir, né? Então, vamos se ajudando, todos juntos aí, procurando uma forma de enfrentar esse momento difícil, sair fortalecidos e principalmente sair, né? O importante é uma hora ou outra a gente sair da dificuldade. Com certeza. E eu vejo também que você faz esse trabalho de comunicação muito importante nas suas redes sociais, pelo Instagram. Fabrício Nascimento, quem está ouvindo aqui, a gente vai poder acompanhar o Fabrício Nascimento 31 lá no Instagram e também no YouTube, viu, Fabrício? Olha, é muito bacana essa comunicação que você faz do campo para a cidade também. É muito importante que essa comunicação seja trabalhada, porque eu acho que quem está na cidade precisa e deve ouvir a palavra do produtor rural, porque a gente vê muita desinformação crescendo na mídia, crescendo fora da mídia, e a gente precisa combater também esses fake news. Então, nada melhor do que escutar a palavra do próprio produtor, né, falando diretamente para quem está na cidade. Eu agradeço muito o seu tempo aqui conosco no podcast Agrotalk, espero receber você aqui outras vezes, trazendo para a gente todo esse conhecimento que você tem, essa vivência do dia a dia no campo. E muita sorte, Fabrício. Com certeza estaremos mais vezes aí comunicando, né? Quando tu fala em experiência, nós trabalhamos com atividade de leite desde 1998, né? Começamos em novembro de 98, então dali para cá a gente já enfrentou muita dificuldade, a gente sabe bem como que funciona, a gente conseguiu evoluir, a gente conseguiu crescer, a gente traz essa realidade para os outros colegas evoluírem e a gente traz essa realidade também para o nosso consumidor, para que ele enxergue que nós estamos aqui focados e interessados neles, porque o leite que eu entrego na mesa para você tomar o seu café da manhã é o mesmo que eu consumo, né? Então, esse é o maior e melhor teste de qualidade existente. E estou aí à disposição sempre, além de trazer o conteúdo, eu estou para tirar dúvidas depois, né? Então, às vezes, tu vê muito conteúdo ruim nas redes sociais, principalmente com essa pandemia, aí surgiu muitos experts baseados em nada, né? Uma galera que vem, acha bonito, principalmente, puxar assunto polêmico e falar do que não entende, aí se tu vai fazer uma pergunta que a pessoa não sabe responder. Então, no @FabrícioNascimento31, tudo que você acompanhar lá e tudo que você tiver dúvida, eu respondo todo mundo. Desde que criei meu Instagram, nunca deixei ninguém sem responder. Inclusive, todo sábado eu deixo uma caixinha de perguntas para que as pessoas deixem suas dúvidas. Aí vale para os colegas produtores e vale para o consumidor, aquele pessoal da cidade que tem alguma dúvida sobre o leite, não só como é produzido aqui ou como é industrializado, né? Porque a gente acompanha na indústria também, a gente tem essa preocupação, é uma obrigação nossa como produtor exigir da indústria que a qualidade produzida aqui chegue até a mesa do consumidor. Então, a gente tem essa preocupação e a gente está sempre cobrando a indústria também. Então, no que tiver ao meu alcance, estou à disposição dos produtores, dos consumidores, de todos aqueles que estão escutando. Um baita abraço e viva o leite! Obrigada, Fabrício. Olha, te vejo na próxima vez aqui no podcast Agrotalk, viu? Até a próxima, então.
Quer ganhar um trator novinho para acelerar sua produção no campo? O Bradesco tem uma ótima notícia para você. A promoção Força no Campo Bradesco voltou e serão mais 3 tratores 0 km. É muito fácil participar. A cada R$10 mil em crédito rural, financiamento de maquinário ou de infraestrutura, você recebe um número da sorte para concorrer. Acesse banco.bradesco/promoção agro e saiba mais. Bradesco, o agro do futuro é agora.